Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Salmos 40. Somente o verso primeiro. Amém? Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Palavra que nós bem conhecemos, irmãos. E nós ouvimos aqui o que disse o salmista quando diz: esperei com paciência no Senhor. Significa que ele está dizendo que ele soube lidar, irmãos, com a espera até o momento da intervenção de Deus. E em nossas vidas não pode ser diferente, irmãos. Seja na nossa vida ministerial, na nossa vida secular, seja em todo o tempo, irmão, nas nossas vidas. Isso tem que ser uma regra para nós, irmãos. E nós não devíamos fugir a essa regra quando diz: esperei com paciência no Senhor, irmãos. Saber que há um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. E saber lidar com a espera, irmãos. Na verdade, se nós entendermos que o Deus que nós servimos, Ele tem o controle de todas as coisas, então nós saberemos que foi o próprio Deus quem resolveu nos fazer esperar, irmãos. E se assim Ele o fez, irmãos, é porque nós não estamos prontos a receber naquele momento, seja lá o que for. Se o próprio Deus assim decidiu, então essa espera tem que ser boa, irmãos. Se o próprio Deus assim decidiu, isso deveria nos bastar. Nós hoje fazemos parte de uma geração de que tudo tem que ser muito rápido. As pessoas, depois, quando estão paradas na fila daquelas comidas de fast food, né? Que é a comida rápida, as pessoas não têm paciência para parar ali por 5 ou 10 minutos. A gente vê a impaciência das pessoas. Aí criaram o delivery, que a pessoa não precisa nem ir até lá. Ela quer que a comida venha até ela com rapidez. E se demora um pouquinho, já liga lá para reclamar, porque está demorando demais. E não é assim, só falando da nossa alimentação, um exemplo até bobo, se nós formos pensar. Mas as pessoas querem isso o tempo todo. As pessoas querem que as coisas aconteçam na vida de uma hora para outra. E na maior parte das vezes sem esforço algum, irmãos. E aí, quando as pessoas se acostumam a essa rapidez, que tudo aconteça rápido, sem esforço, quando eles vão para a presença de Deus, eles acham que Deus tem que fazer da mesma maneira. Que as coisas têm que acontecer do dia para a noite, irmãos. O esperar aqui do salmista é uma atitude de fé, irmãos. Esperar com paciência no Senhor. Não na força do braço, não daquilo que as coisas podem acontecer, da forma como as coisas vão andar, não. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, irmãos. Aleluias. Se eu tenho fé, irmãos, então eu sou capaz de esperar com paciência. Eu tenho certeza, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu consigo ter paz em meio à espera. Eu consigo aguardar, porque eu sei quem tenho crido e fiel é aquele que nos prometeu, irmãos. Mas será, irmãos, que nós, crentes em Jesus, nós conseguimos esperar com paciência, irmãos? Será que nós somos capazes de esperar com paciência em todo o tempo, irmãos, sem que por um único momento, por mais breve que seja, sem esmorecer? Será que se as coisas demorarem só um pouquinho de tempo, a dúvida não alcança nosso coração?
Será que a gente não murmura? Ou será que a gente não duvida? Ou será que a gente não fica ansioso ou impaciente? Será, irmãos? Aqui em Romanos, o capítulo 8, o versículo 24, diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E o versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, irmãos. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, o fato de termos fé não significa que as circunstâncias vão mudar com rapidez, de uma hora para outra, imediatamente, como muitas vezes a gente quer, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a fé, ela não vai agir sobre a circunstância, mas ela vai agir de uma maneira que a gente aprenda a lidar com aquela circunstância. Porque nós, irmãos, na espera, nós somos transformados em meio à circunstância. Vamos pensar em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram meninos. Quando eles experimentaram a fornalha ardente do rei, irmãos. Eles não se curvaram, eles não cederam àquela pressão, porque eles tinham fé. Eles acreditavam que a obediência que eles tinham a Deus os guardaria e os livraria de todo o mal. Mas, irmãos, aquela fé não os livrou de entrar na fornalha. Mas aquela fé interviu na força do fogo, irmãos. E essa é a diferença, irmãos. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai passar naquela situação, ou se a gente passar é que Deus não está conosco. Do contrário, irmãos. Deus nos permite passar, e Ele passa conosco, para que a gente veja que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, irmãos. Aleluias. Então, irmãos, pode acontecer em algum momento da minha e da sua vida que essa circunstância não se modifique ali com rapidez. Mas ainda assim, o manifestar de Deus, ele vai acontecer naquela circunstância. Imagine o que foi para aqueles meninos, irmãos. Com toda a fé que eles tinham, irmãos. Porque vamos nos colocar no lugar deles, se alguém disser para você, olha, se você não se curvar agora, você vai entrar lá, e o negócio já é quente, mas a gente vai aquecer 7 vezes mais, o negócio vai ficar estreito. Eles não se dobraram, irmãos. Não faço, porque eu sei em quem eu tenho crido, e ainda que eu tenha que entrar lá, eu vou entrar, porque eu sei que Ele está comigo. E assim foi, irmãos. Porque 3 foram colocados, mas o 4º homem estava lá, irmãos. E ele foi visto, irmãos. E muitas vezes eu e você, a gente não enxerga que o 4º homem sempre está conosco. Ele é fiel, irmãos. O Senhor, Ele fez uma promessa que estaria comigo, com você, todos os dias. E eu sempre repito isso, irmãos. Porque eu tenho convicção disso que eu falo. Se o Senhor nos desse uma visão do nosso dia por uma fração de segundos, irmãos, nós estaríamos aqui glorificando e bendizendo por saber de todos os livramentos que o Senhor nos concedeu. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor nos permitiu estar, porque Ele nos sustentou, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos. E a gente ouve tanta coisa em cima desse altar, irmãos. Só que muitas vezes a gente começa a pensar que a gente já tem conhecimento e maturidade suficiente. E aí a gente acha que a gente pode selecionar a palavra de Deus como se a palavra do Senhor fosse para se selecionar, irmãos. Essa palavra é para nós, irmãos. E se o Senhor disse, ai daquele que mudasse um tio ou uma vírgula.
Quem somos nós para dizer ou não, se essa palavra me serve ou não? A palavra de Deus é para todos, e é o tempo todo, irmãos. A gente só não aproveita da palavra se a gente estiver disperso, mas o Senhor sempre fala conosco. Nós nunca vamos saber demais, irmãos. E ainda que pareça repetitivo, você pode até pensar, ou talvez eu possa pensar, mas nós estamos ouvindo isso novamente. Mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. E se Ele fala incansavelmente várias vezes, é porque Ele nos conhece e sabe que nós ainda precisamos ouvir. Aleluias. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a gente está pronto, porque na nossa vida a gente está alcançando ali bons resultados, ou que a gente está obtendo os bons resultados, porque a gente está no caminho certo, e a gente está fazendo tudo certinho, e a gente não erra, a gente não falha, a gente está perfeito na vontade de Deus, e muitas vezes não é assim, irmãos. Se a gente lembrar lá de Moisés, quando o Senhor disse para ele, toca na rocha, ele feriu a rocha. Era para ele tocar na rocha e a água ia sair. Ele feriu a rocha. O resultado foi o mesmo. A água brotou da mesma maneira. Só que lá na frente ele colheu as consequências do resultado daquilo que ele fez, irmãos. Então a gente tem que, irmãos, vigiar nas nossas atitudes e pensar, irmãos, que a vontade de Deus ela é soberana. E nós temos que agir de acordo com o falar de Deus. Por isso é importante que o Senhor fala e repita, e repita, e repita. Porque enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós somos falhos. Nós vamos errar, nós vamos pecar, mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá a chance de ouvir de novo, Ele nos dá a chance de pedir perdão de novo, Ele nos dá a chance de nos arrependermos de novo, porque Ele quer que nós estejamos com Ele lá na eternidade, irmãos. Ele pagou preço de sangue por amor da minha e da sua vida, e todos os dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele nos dá uma nova chance, irmãos. Esperar com paciência no Senhor, irmãos. Pense naqueles homens na Bíblia, de quanto eles aguardaram. Qual foi a promessa aqui que a pessoa dormiu e acordou e ela já estava lá? Se a gente se lembrar de Abraão, irmãos, ele já estava bem velho quando o Senhor fez aquela promessa que daria a ele o filho. E ele teve que esperar mais 25 anos, se não me engano, para alcançar a promessa, irmãos. Não é do dia para a noite, irmãos. Mas se o Senhor falou, está falado, irmãos. Espera, aguarda. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria. Ou ele prometeria e não cumpriria, irmãos. Não, o que o Senhor disse está registrado. Para que eu e você saibamos que Ele não mente, Ele não volta atrás da sua palavra, irmãos. Aleluias. José era um menino, irmãos. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. E só quando ele fez 30 anos é que ele foi levantado como governador, irmãos. Pensa o que tudo que aquele moço passou, ele era jovem, irmãos. E sabemos que quando nós somos jovens, nós somos imaturos. Mas o quanto aquele moço cresceu, irmãos. Com certeza, se o Senhor tivesse dado a ele a oportunidade lá no começo, talvez quando ele tivesse visto os irmãos, ele quisesse ter dado troco ou coisa assim, mas não. O Senhor tratou com ele primeiro. E o Senhor o fez reinar para que ele soubesse que aquilo que o Senhor prometeu lá atrás, quando ele ainda era menino, e que as pessoas não acreditaram, ela se concretizou, a promessa do Senhor, ainda que diante dos olhos do humano podia parecer que estava tardando, mas o Senhor assim o fez, irmãos. E não é diferente comigo e com você, irmãos. A espera faz parte do processo das nossas vidas. Nós temos que aprender a esperar com paciência no Senhor, irmãos. Porque é isso que nos faz crescer, irmãos. Pensa quem nós éramos quando nós conhecemos o Senhor Jesus. E depois de todas as coisas que nós passamos. Como nós somos capazes, irmãos. Eu não canso de dizer aqui, irmãos. Quando eu me casei, o meu marido perdeu o emprego na primeira semana. E eu tinha acabado de prestar um concurso e por conta disso eu havia pedido demissão do outro emprego, porque não tinha como compatibilizar os horários. E o Estado diz que você pode ficar até 3 meses sem receber. Eu fiquei 5, irmãos. Eu não recebia R$1. E o meu marido também não tinha. E não tinha nem seguro-desemprego, irmãos.
Mas o Senhor não deixou faltar nenhum momento. Ainda que a gente olhasse e não tivesse dinheiro nem para comprar pão de manhã, irmãos. Mas o Senhor nunca permitiu que a gente passasse necessidade. E as pessoas não sabiam, irmãos, porque nós não compartilhávamos isso. Aleluias. E um belo dia, irmãos, a dona da casa foi lá na imobiliária. Ela nem nos conhecia. Eu só estou repetindo aqui, irmãos. Os irmãos já conhecem bem, mas talvez alguém aqui precise saber. Que Deus faz milagre ainda. Que Deus, o Deus a quem a gente serve, irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso aqui não é livro de história, não, irmão. Isso aqui é realidade. E a cidade preparada que João viu, e o Senhor permitiu para que ele visse e registrasse, para que a gente saiba que está lá preparado para mim e para você, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu me lembro que aquela mulher, irmãos, a gente ia ter ordem de despejo, porque fazia 5 meses que a gente não pagava o aluguel. Ela foi até a imobiliária e disse assim, olha, vocês podem abater os 5 meses de aluguel, porque eu fiz uma compra em nome deles e está tudo certo. E assim a gente continuou, irmãos. E como é que alguém que nem te conhece, que com certeza estava lá pensando no aluguel, porque é para isso que as pessoas têm um locatário para receber alguma coisa, vai lá e diz assim, olha, pode quitar a dívida daquele povo ali que eu não conheço, que está tudo certo. É Deus, irmãos, é Deus que faz. E eu me lembro que na próxima vez que meu marido ficou desempregado, eu tinha paz, irmãos, porque eu sabia que o mesmo Deus a quem fez o milagre lá atrás, Ele faria, e assim foi, irmãos. Todos os problemas que nós passamos, porque a palavra diz que no mundo nós teremos tribulações. Ainda assim, o Senhor foi fiel em todas elas. Então, o Senhor não vai te livrar de entrar dentro da fornalha, não, como não livrou aqueles meninos. Ele pode até não te livrar no desemprego, mas no desemprego Ele vai estar lá com você. E Ele não vai deixar faltar, irmãos. Fiel é aquele que nos prometeu, irmãos. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Nós conhecemos o caráter do Deus a quem nós servimos. Nós não saímos da nossa casa à toa, não, irmãos. Nós não saímos de lá porque a gente não tem nada que fazer e vamos aqui vir ouvir uma história, não, irmãos. Nós estamos aqui porque nós dependemos dEle. Nós o conhecemos e nós conhecemos a fidelidade dEle. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse um homem, irmãos, que um dia ele decidiu observar ali a metamorfose de uma borboleta. E diz a história que ele ficou ali alguns dias olhando e ele não via nenhuma diferença. E aí ele começou a achar que ela já estava morta, irmãos. Que não tinha mais nada ali. E ele insistiu em olhar por mais algum tempo, irmãos. E aí, passado alguns dias, ele notou que tinha uma diferença pequena no casulo, uma aberturinha assim, muito, quase imperceptível. E aí, ele resolveu continuar a observar. Mas depois que já tinha passado alguns dias e aquela abertura não tinha sido o suficiente aos olhos dele, ele resolveu dar uma ajudinha. Aí ele pegou uma tesourinha, colocou naquela ruptura que tinha, e ele abriu o casulo. E quando ele abriu, com aquele corte, a borboleta caiu. E ela não conseguia voar. E aí ele percebeu, irmãos, que depois que ele observando que ela não tinha, as asas não tinham crescido o suficiente, e nem o corpo tinha sido transformado ainda. E aquilo mexeu com a curiosidade dele, então ele foi pesquisar um pouco mais a fundo para saber o que tinha acontecido. E aí ele entendeu, irmãos, depois de muito investigar, que era o esforço que aquela lagarta fazia para romper o casulo, que resultava em concluir aquela transformação, aquela metamorfose. E aí, irmãos, o que é que isso tem a ver com a espera do Senhor, né? Não adianta tentar abreviar o tempo, não, irmãos. Não adianta querer dar uma ajudinha para Deus, não adianta querer romper o processo, não adianta querer abreviar a situação, porque aí não vai concluir a transformação, irmãos. Nós não estamos aqui para ser quem nós somos, irmãos. Nós estamos aqui para sermos transformados por Ele. E não adianta a gente tentar abreviar as situações pelas quais eu e você vamos ter que passar, irmãos.
Porque a transformação não vai ser completa, irmãos. A espera, ela é necessária, irmãos. Ela nos amadurece. Ela é necessária porque ela nos prepara, irmãos. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, irmãos. E nós bem sabemos disso, irmãos. Então nós temos que aprender, irmãos. Esperar com paciência no Senhor, porque no tempo certo, no tempo de Deus, que é perfeito, irmãos, Ele vai vir e vai nos entregar a promessa, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.